Primeiro, o Impairment Test ele veio para o Brasil ali no início de 2008, 2009, em função da adoção do FRS. Por que ele surgiu? Houve uma necessidade de uma verificação ou de uma análise secundária sobre os dados das companhias, evidenciando se o ativo que está lá, o ativo ou passivo, ele possui recuperabilidade. Ou seja, eu não posso ter nada descrito no meu balanço com um valor X que eu não possa recuperar esse valor que está lá declarado. Então essa é a base principal do Impairment Test. Ele é regido por norma, tem o CPC 01, que o rege. Ele traz duas abordagens. Uma delas pela renda, pelo fluxo de caixa, e outra é pelo valor de venda de um ativo. Então vamos pegar um exemplo de uma máquina, por exemplo. Eu vou tentar primeiro buscar pelo fluxo de caixa descontado. Ou seja, eu comprei, investi em um ativo fixo para que eu possa gerar renda e isso vai se transformar em lucro e remunerar o meu negócio. Então o objeto da empresa não é vender o ativo, é ter ativos que ela possa oferir renda sobre ele. Então o primeiro passo é o fluxo de caixa descontado, é a primeira metodologia do Impairment Test. Cheguei lá, o fluxo de caixa não foi suficiente naquele momento devido a oscilações de mercado, incertezas que possam existir, ou a empresa está numa fase pré-operacional, talvez eu não consiga para o fluxo de caixa evidenciar o retorno. Aí se parte para a segunda metodologia, que é pelo valor de venda. Aí entra um grupo de engenheiros, se for equipamentos, maquinários, engenheiro mecânico, se é imóveis, engenheiro civil, vão avaliar esse ativo e ver quanto que o mercado pagaria por aquele item. Tendo lá, no final do dia, um valor positivo, ou seja, eu consigo um valor maior na venda do ativo ou pelo fluxo de caixa do ativo do que está escrito na contabilidade, eu apenas vou abrir em nota explicativa que foi feito o teste de impairment e, portanto, ele tem recuperabilidade, eu não preciso lançar nenhuma provisão de perda. Se eu tenho um ativo lá que ele vale, está descrito na contabilidade por um valor superior ao que eu consigo retornar desse ativo, aí eu faço uma provisão de perda lá na minha conta do ativo versus o resultado. Ele fica lá para ser testado no próximo ano. Quando veio o IFRS para o Brasil adotou normas internacionais de contabilidade, uma delas é o CPC 01, que ele trata especificamente sobre a recuperabilidade de ativos. A partir deste momento, qualquer empresa deveria fazer no mínimo uma vez por ano teste de impairment dos seus ativos. Ele abrange basicamente duas sessões. Uma sessão ele fala sobre ativos em geral, ativos fixos, imobilizado, e uma parte específica sobre o ágio, que esse é um ativo oriundo de uma transação. Então não são todas as empresas que têm um ágio contabilizado, são apenas aquelas que participaram de uma transação societária, compraram uma outra empresa, nessa aquisição houve ali a figura de um ágio, de um valor adicional, e ele também deve ser testado todos os anos, para fins contábeis. Então, ou seja, os CPCs, as normas que vieram pelo Conselho Federal de Contabilidade, elas são normas contábeis, não são normas fiscais. Hoje a gente tem o Decreto de Lei 9580, que ele, por vezes, ele converge na mesma forma que as normas contábeis estão descritas, mas tem algumas particularidades que ele não converge no mesmo formato. Um deles é o teste do ágio. Pelo fisco, eu posso, a partir do momento que eu adquiri, fiz um laudo de PPA, incorporei a empresa, eu vou ter o lançamento de ágio, mas para fins fiscais eu vou amortizar esse ágio lá pelo LALUR. Então todo mês eu lanço uma parcelinha desse ágio como se fosse uma amortização, uma depreciação de qualquer ativo. Para fins contábeis eu não posso fazer isso, porque é um ativo que não tem vida útil definida. Então eu tenho que testá-lo anualmente, assim como eu testo os outros ativos também. O que está escrito em norma é que deveria ser feito no mínimo uma vez ao ano, ou se eu tiver um fato relevante. O que seria um fato relevante? Houve uma mudança muito brusca ou de mercado ou no negócio. Por exemplo, uma cisão, uma fusão, abertura de uma nova unidade. Esse tipo de fatos são questões relevantes. Veio uma crise para o mercado, se instaurou uma crise, por exemplo, tivemos a pandemia um tempo atrás, que efeito isso dá sobre os negócios, que efeito dá sobre o meu ativo. Então, porque o Impairment Test ele não é para a contabilidade da empresa. O Impairment Test é uma segurança para o usuário da demonstração financeira, o usuário do balanço.
Ou seja, é o investidor, é o empresário, é o banco, qualquer usuário que vai se utilizar da informação financeira de uma empresa para tomar decisões, o impairment test vem para trazer um pouco mais de transparência para aquilo. Ou seja, eu tenho uma rúbrica lá que se fala do imobilizado, do intangível, do ágil, o que for, e tem alguém que olhou de fora. Não é obrigatório ser uma empresa a fazer, tá? A própria empresa pode fazer testes ela mesma e evidenciar isso, traz essa análise adicional, dizendo que tem recuperabilidade a forma que foi feito, porque a contabilidade ela te traz os registros históricos, ou seja, eu não posso aumentar ou diminuir o valor de um ativo simplesmente por vontade de um contador ou por alguma necessidade pontual. Eu preciso ter evidências para isso, e a evidência sai de um teste de impairment. Quando eu tenho uma provisão de perda, tá, que é o efeito que ele traz sobre as demonstrações financeiras, vamos dividir também em dois blocos, tá? Que eu faço sobre o ativo e que eu faço sobre o ágio, que tem visões distintas sobre eles. Quando eu tenho uma provisão de perda, essa provisão eu vou lançar uma conta redutora no ativo, então tem lá uma conta com sinal negativo dentro do meu ativo, e o reflexo disso no meu resultado, como uma despesa. A partir do momento que eu fiz novamente esse teste no ano subsequente e eu consegui uma recuperabilidade sobre ele, o que vai acontecer? Eu lanço uma receita lá no meu resultado, estornando aquele valor até o teto, até o limite do valor do ativo, e estorno esse valor aqui no meu ativo também. Ou seja, voltou para as faces originais do valor do bem. Indo para o lado do ágio. O ágio, eu sigo fiscalmente amortizando ele, mas se eu tiver uma provisão de perda, eu vou ter só a saída desse valor. Eu vou ter só o valor do ágio reduzindo. Se eu, ano subsequente, eu fiz a avaliação de novo, o valor explodiu, a empresa está valendo muito mais do que ela valia de forma inicial. Eu não posso estornar esse valor, devolver esse valor. E tem lógica, né? Porque o ágio ele sai de uma expectativa de rentabilidade futura daquele negócio naquele momento. Se ele obteve uma perda e recuperou, é fruto de ação da gestão. Não é o negócio por si só que voltou a ter valor. Dentre as metodologias, a gente entende que ela tem um grau de utilização. Primeiro, a gente olha para dentro de um negócio e percebe o porquê que aquele ativo está lá. Então, o ativo ele está lá para gerar caixa. Ele é fruto, ele faz parte daquele negócio. Então, obviamente, eu vou partir primeiro entendendo por um fluxo de caixa se ele vai ser recuperado ou não. As duas têm que ter uma rigidez e metodologias próprias para serem trabalhadas e tratadas. O que muda de uma para outra, né? A metodologia de fluxo de caixa, a gente só não pode confundir ela com uma valuation da empresa. É um fluxo de caixa muito normalizado, muito moderado, tentando buscar o fluxo de caixa mínimo para recuperar aquele ativo. Então não estou avaliando bem, eu estou tentando extrair pelo menos um valor que dê uma segurança que eu vou conseguir retornar o valor original daquele ativo. Então, para isso que serve o fluxo de caixa, não é uma avaliação do negócio. É um fluxo de caixa mínimo, bem conservador, para que eu possa retornar o valor que eu investi nele via o caixa entrando no negócio. A avaliação patrimonial, por sua vez, que é a segunda metodologia, até não é tratada com esse nome. Tá? No CPC, ela é tratada como o valor líquido das despesas de vender. Por que disso? Existe uma outra norma, que é o CPC 46, que ele trata de valor justo, que ele define como eu devo fazer a avaliação de qualquer coisa, de qualquer ativo ou passivo, dentro do que seria um padrão de valor justo. E tinha também muitas dúvidas sobre como eu aplicava uma metodologia ou outra. Tá? Então, quando eu faço essa avaliação patrimonial, o engenheiro faz essa avaliação patrimonial, a primeira coisa que ele tem que observar é se existe um mercado ativo para aquele bem onde ele está. O que é isso? Existe venda desses ativos normalmente? Eu consigo comercializar esse ativo se eu tirar ele da minha fábrica e colocar ele para vender, tirar da minha operação e colocar ele para vender? Primeiro passo. A venda desse ativo é onde ele está fisicamente ou eu vou conseguir vender ele, eu tenho que transportar ele para São Paulo, para fora do Brasil para conseguir comercializar esse bem? Segundo ponto que a gente tem que observar. Tudo isso vai entrar no cálculo. Uma coisa é eu fazer uma avaliação patrimonial
cotando um bem no mercado, depreciando ele, trazendo para as condições que o ativo que eu estou avaliando versus aquela cotação que eu consegui. Isso é uma coisa. Agora, se eu tenho o valor do bem aqui e eu consigo vender ele só lá em São Paulo, eu tenho que ter o custo de levar ele até lá. Então isso tem que entrar no meu cálculo também. E aí, no final do dia, é comparar valor de contábil do bem versus o valor de avaliação. A gente sempre parte, tá? Quando um cliente chega até nós, a nossa área comercial traz alguns indicadores que a gente consegue levar para ele de forma muito rápida, em questão de horas, qual das metodologias é melhor a ser aplicada. Por que disso? A avaliação por fluxo de caixa descontado, embora ela seja a melhor metodologia para o impairment test, ou a que traz efetivamente a essência do porquê que o ativo existe dentro daquele negócio, ela é mais rápida de ser feita e tem um risco de complexidade de conseguir as informações menor. Porque são os documentos contábeis, informações que estão dentro da empresa. A avaliação pelo valor líquido das despesas de vender, que é uma avaliação patrimonial, obrigatoriamente o nosso time de engenharia entra nessa atividade e eles vão cotar essas máquinas. Depende de um fornecedor devolver esse valor para esse time. Então, às vezes, ela é mais espaçada, eu tenho um tempo do time em loco maior, avaliação de impairment test pelo valor em uso, eu consigo fazer praticamente ela toda no escritório com uma visita para entender se os ativos estão funcionando, se eles estão adequados, se tem algum ativo parado, algum risco de parada. Mas aí é outra coisa, é mais rápido. Quando eu preciso fazer uma avaliação patrimonial, é analisado item a item, os principais itens ali, se cota no mercado cada bem e aí se transforma para o valor justo de cada ativo. Então ela é mais demorada e, obviamente, em termos de valor de investimento de cada um dos produtos, a avaliação patrimonial precisa de um investimento maior para ser realizado do que a avaliação pelo valor em uso. Uma busca a essência do porquê que eu investi em ativos e a outra busca uma recuperabilidade mínima. No eixo central do Brasil, se criou uma visão de que a avaliação patrimonial deveria ser feita para o impairment test. A Fersen acabou desmistificando um pouco isso, tá? Porque, primeiro, porque é mais fácil de ser feito o valor em uso, mais rápido do que a avaliação patrimonial. Segundo, a questão de investimento é totalmente diferente uma coisa da outra. E terceiro, a gente conseguiu trazer para o mercado a visão do porquê que o impairment test existe. A empresa ela não comprou um ativo, com raríssimas exceções, né, mas vamos pensar numa indústria. Ela não comprou um centro de usinagem, uma prensa ou enfim qualquer outro equipamento lá dentro para vendê-lo no dia seguinte. Ela comprou para estar lá dentro da sua unidade fabril, utilizar dentro do processo de fabricação do seu produto final, que pode ser um equipamento também, mas pode ser qualquer outra coisa, e nessa utilização do produto, extrair valor sobre ele. Então é para isso, a essência do ativo estar lá dentro é essa, não é para comprar e vender. O comprar e vender, dentro da norma do CPC 01, e ele traz bem claro isso porque são só 2 parágrafos que ele cita dessa segunda metodologia. E são inúmeras páginas dentro dessa norma. Toda ela é construída em cima de geração de caixa. Quando você não tem essa segurança, o que acontece? Não vai obrigar uma empresa a ter que provisionar uma perda do ativo, sendo que tu tem outra alternativa. Então se parte para essa segunda alternativa, que é o valor de venda, o valor patrimonial, para trazer essa segurança para dentro do balanço. E de novo, é para o usuário do balanço, não é para o contador da empresa, não é para quem está dentro da gestão do negócio. É um entendimento mais para quem está fora da empresa. Que aquele ativo que está ali, o que a administração do negócio disse que buscou esse recurso, investiu no Parque Fabril, ele vai retornar de alguma forma. E se tudo der errado, que pela geração de caixa não retorne, eu consigo pelo menos, vendendo os ativos, recuperar o valor que ali está. Então a Fersen, ela acaba, para fazer o valor pelo valor em uso, pelo fluxo de caixa descontado, necessariamente eu vou receber as demonstrações financeiras da empresa completamente, do ativo até a linha de lucro líquido lá no resultado do exercício. Então, ao passo que a gente recebe essas informações,
a gente faz alguns cruzamentos de dados, a gente compara com o mercado. Se nós identificarmos ali nessa análise, que não tem nada a ver com o impairment test, tá? Não preciso fazer esse tipo de análise para o impairment test. Se a gente identificar alguma questão que estaria fora dos padrões de mercado ou algum risco, a gente acaba trazendo isso numa discussão com o cliente. Ela não vai no laudo, mas ela vai numa discussão, numa apresentação de resultado nosso, ela é transmitida para o cliente essa informação. E aí depois, se ele precisar de algum auxílio nosso para alguma questão específica, a gente entra com algumas outras soluções, mas principalmente nesse sentido, tá? Ela traz esse tipo de informação. A avaliação patrimonial é um pouco mais fria, ela é a relação de ativos com o seu valor lá na ponta, e aí fica a cargo do cliente essa análise posterior. A Fersen tem um time muito curioso com as informações, então um time que quando recebe algum dado ele vasculha, ele faz uma análise mais profunda de cada detalhe. Por vezes você encontra alguma coisa que pode auxiliar o cliente, outras vezes são só informações, são só consumo próprio. Então quando a gente encontra algo que acende um sinal de alerta para nós, a gente não segura conosco, a gente leva até o cliente, discute e traz alguns detalhes para eles e algumas possibilidades. Quando a gente trata do ágil, principalmente no primeiro momento, tá? Porque o ágil ele tem o efeito do PPA, que é da arrancada ali, né? Quando você contabiliza, gera efetivamente o ativo, né? E tem os testes subsequentes. Então, quando a gente faz o PPA, a gente já faz um teste de impairment no mesmo momento. Tá? É obrigatório por norma isso. Mas no segundo estágio, quando a gente entra não tendo feito o PPA, a gente já entra fazendo o teste de impairment na empresa, a gente consegue também perceber algumas oscilações do negócio. Foi feito investimento no negócio, se pensava algo com ele e ele está tomando um caminho um pouquinho diferente. Então esse caminho um pouquinho diferente a gente consegue identificar por vezes de forma antecipada e entregar essa informação para o cliente. Mas aí é no teste de impairment do ágil. É que nós estamos tendo uma mudança de cultura sobre a contabilidade. Então nós tínhamos uma contabilidade, na grande maioria, não como uma ferramenta de gestão, e sim uma contabilidade que era uma obrigação de ser feita e uma contabilidade, como se diz aí no jargão popular, uma contabilidade para o fisco, para pagar impostos. Hoje se extrai muito mais informações das demonstrações financeiras e a gente consegue perceber muito mais nas notas explicativas do que propriamente nos números que estão no balanço. Então vamos lá, a gente tem uma empresa ali de capital aberto, que tem as informações públicas, né, abertas ali. Uma coisa é eu receber um número no meu balancete ali. Agora, se eu fizer a nota explicativa, trazendo as informações que efetivamente saem do laudo, trazendo uns riscos possíveis ali que são evidenciados quando a gente faz o teste, algumas conclusões que são tiradas sobre as análises que a gente faz sobre os números, elas podem traduzir para o usuário do balanço uma tomada de decisão um pouquinho diferente na hora de investir, na compra de uma ação, na hora de liberar um recurso para a companhia. Então ele é um teste acessório, tá? Então, ou seja, ele não é algo crucial, mas eu diria que ele traz uma ferramenta bastante importante se for utilizado da forma correta de ser utilizado. Ele não veio para barrar a contabilidade, ele não veio para ajustar a contabilidade. Ele veio para trazer uma informação adicional ao que está na contabilidade. É para isso que ele veio para o cenário mundial. Legalmente, o que pode acontecer? Vem uma implicação para o contador, o conselho pode trazer uma reclamação sobre ele ali por não ter feito o que a norma exige, né? Então estar cumprindo com todas as normas. Para a empresa que é auditada pode ter uma ressalva em balanço, mas não vai ter a empresa não vai parar por isso, tá? Não acontece nada além disso. A empresa que fez a análise vai estar evidenciado dentro do balanço. E de outra forma, você pegar o balanço de uma empresa e olhar apenas um número que está lá escrito
e uma nota dizendo que o número que está ali descrito contempla as contas A, B e C, te traz uma informação. Agora, se nessa mesma nota estiver descrito lá que esses números foram analisados pela empresa ou por uma empresa terceirizada que utilizou de tal metodologia, que se utilizou de tais premissas e que essas premissas trouxeram uma evidência de que possui recuperabilidade pela geração de caixa, ou seja, o objeto pelo qual o ativo foi adquirido pela empresa, foi investido naquele negócio, ele vai se transformar em resultado para o negócio, ele vai retornar em resultado para o negócio, traz uma informação bem diferente do que apenas o número que está ali descrito. Então, oficialmente, a empresa vai parar? Não vai. É a qualidade da informação que você está gerando para o usuário do balanço é que vai melhorar bastante. Em tese, né, que você tem alguma mudança cultural em função de algum risco iminente. O impairment test ele veio em função de um risco originário, em função de maquiagens de balanço que aconteceram no mundo, efeitos históricos aí. Então ele veio para trazer essa necessidade de transparência adicional para o número que estava lá. Num curto espaço de tempo eu não vejo que mude tanto assim. É mais em função de uma mudança cultural que está acontecendo gradativamente, de uma necessidade de transparência das empresas e de uma qualidade uma qualificação maior dos usuários de balanço. Então aqueles que vão tomar decisão analisando o número de uma companhia, aqueles sim estão cobrando algumas coisas, estão sentindo a necessidade de algumas informações adicionais. A própria empresa também está tendo um nível de maturidade um pouquinho diferente. Lá no início, quando a gente fazia os impairment tests, a gente entregava o relatório, não deu impairment, vai para a gaveta, uma frase e nota explicativa e acabou. Hoje a gente já nota várias discussões nas reuniões de apresentação dos impairment tests. A gente sente uma sede maior pela informação, um olhar, aquele algo mais consultivo que talvez pela forma de nós atuarmos, a forma de nós entregarmos a informação, ele tem despertado esse interesse um pouquinho maior. Então eu acho que é muito mais uma questão cultural de aproveitar mais a informação que ali a gente tem do que propriamente uma evolução de uma metodologia nova, de algo novo nesse sentido. Tá? É utilizar a ferramenta que se tem da melhor forma possível.